Amém, irmãos. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, obrigado por mais um dia na tua casa. Obrigado porque o Senhor nos deu a tua boa palavra. Que o Senhor venha com o teu poder e com a tua graça, edificando sua igreja, nos dando sabedoria, discernimento, Senhor. Nos capacita a toda boa obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estamos na sequência. Evangelho de Lucas, capítulo 7, última palavra. Veja, Jesus ele tem uma questão muito interessante no seu ministério. Naquela época, religião era algo para o templo. Naquela época, religião era algo para quem se achava santo, para quem se achava o cara bom, para quem se achava o cara certinho. Quem era essa turma que dominava a religião da época? Eram os importantes fariseus. Os fariseus eram seguidores da lei de Moisés em tudo. Para você ter uma ideia, eles conseguiram aumentar a lei. Porque além de seguir os 618 preceitos, eles criaram mais peso ainda. E aí o que acontece, veja... No louvor eu falei a questão da embalagem. Por que você precisa tomar cuidado com a embalagem? Porque naquela época a expectativa da chegada do Messias, do Cristo, já havia uma tradição em cima disso. E aí qual é a primeira coisa que acontece? Aparece um maluco, vestido com pele de camelo, comendo gafanhoto e mel, pregando no deserto, e trazendo a mensagem: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino dos céus. Quem é esse camarada? É nada mais, nada menos que João o Batista, primo de Jesus, que é o chamado preparador do caminho. No último livro do Antigo Testamento, Malaquias, o profeta, dá uma profecia que Deus enviaria alguém no espírito de Elias, anunciando o reino. Passam-se 400 anos e essa profecia se cumpre em João Batista, que inicia o seu ministério aproximadamente 6 meses antes. Só que João Batista batiza Jesus, dá o testemunho de que era o Cristo. Lá uma profecia pessoal que foi dada para João Batista, é cumprida, porque quando Jesus levanta da água, o Espírito Santo em forma de pomba desce da cabeça de Jesus, e Deus brada do céu: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Nessa passagem nós temos as 3 pessoas da Trindade operando. Mas não bastasse alguém tão esquisito como João Batista vir anunciando, vem Jesus. E qual era a característica de Jesus? Jesus, ele pregava às vezes o tempo, pregava na sinagoga assim, mas o ministério de Jesus era público, era aberto. E Jesus ele alcançava as pessoas mais improváveis. Por exemplo, na nossa última palavra, o servo de um centurião estava doente. E esse centurião manda alguns anciãos da vila pedir para Jesus ajudar. E aí Jesus vai e ajuda. Isso para os religiosos da época era um absurdo. Como que vai ajudar o romano? Veja que interessante, esse centurião é o único oficial romano, é o único romano, na verdade, que a Bíblia registra que buscou Jesus. Não era coisa pouca. Entendeu? Mas para os fariseus nada valia. Por exemplo, Jesus curou o paralítico, que tiveram que descer pelo telhado, dia de sábado. Em vez de eles olharem que o paralítico pegou leite e andou, eles olharam que ele curou no sábado. Erraram o foco. Não, mas... Irmãos, nada contra terno, tá? Qualquer dia vocês vão me ver aqui pregar de terno. Só para deixar todo mundo chateado. Eu pregava de bermuda, por que não posso pregar de terno? Quem aqui já viu o pastor pregando de bermuda? Você também já viu, Diego? Ah, Diego, então ó, você está aqui porque gosta, hein? Ah, brincadeira. Irmão Claudinho, irmã Dalila também, que você vai numa igreja
O salão é numa casa. A igreja fala que é uma igreja, que é bíblica, que tem estatuto, que tem tudo. E o camarada está pregando em bermuda. Você fica meio desconfiado, mas é assim, é a embalagem. Mas assim, sabe aquela pessoa que se entrar num lugar, o cara não está de terno, ele fala, não, não está certo. Se ele vê uma bateria no louvor, não, bateria não é de Deus. Entendeu? Gente, cuidado com a embalagem. Porque Jesus fazia as coisas, realizava os milagres na contramão da época. Lógico, isso não vai servir de incentivo para você considerar qualquer charlatão que aparece por aí alguém que está agindo por meio de Deus. Veja, toda pessoa que está agindo por meio de Deus, o único teste que você tem é se o evangelho está sendo pregado. Entendeu? Porque o que acontece? O diabo também tem poder de fazer milagre. Tanto é que você vê milagres, ou até falsos milagres nas religiões aí fora. Entenderam? Por exemplo, a maior luta dos missionários batistas e presbiterianos da China no século XIX eram os grandes gurus que tinha na região. Os camaradas pegavam isso daqui, chegavam na frente da sua casa e falavam, esconde lá dentro. Aí a pessoa estava escondida, ele entrava atrás e achava. Você fala, nossa, é Deus. Não, é demônio, porque demônios são invisíveis. Então assim, quando eu falo cuidado com a embalagem, só existe uma embalagem correta para milagre. Pregação do evangelho. Agora, nós temos que ter expectativa num Deus que realiza milagres, que pode mudar situações, e que pode mudar pessoas, sejam elas o mais estranhas que elas forem. Entendeu? Eu, quando fui salvo, era bem provável. Emanuel, como foi salvo, misericórdia. Irmão Felipe, eu vou falar, sabe? Olha para quem você era quando Deus te alcançou. Então assim, Deus é Deus dos improváveis, cuidado com a embalagem. E nesse capítulo, nós vamos ver mais uma dessas situações. Onde Jesus está mostrando que a embalagem não importa, o que importa é se o evangelho e a palavra de Deus está sendo pregada. Amém? Agora vocês vão ter uma surpresa na exposição. Porque até João Batista teve um pouquinho de problema com a embalagem. Vamos à nossa pregação. Amém? Lucas 7, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Vamos fazer uma pausa aqui. Irmãos, qual que era a dúvida aqui? João Batista tinha sido preso. A Bíblia nos mostra que ele tinha uma certa liberdade. O Evangelho de Marcos mostra que Herodes temia João Batista, que Herodes foi quem prendeu João Batista. Temia João Batista como se fosse profeta. Quer dizer, o cara era maluco na cabeça, né? Prendeu o profeta. Só que a gente percebe que ele tinha regalias, por quê? Porque recebia visitas, inclusive seus discípulos. E aí, quando eles anunciam o que Jesus está fazendo, João Batista vem com uma questão. És tu o Cristo? Se eu fosse discípulo de João Batista, eu ia chegar a falar, ô mestre, com todo respeito, como é que o senhor está perguntando isso? O senhor mesmo não testemunhou para a gente que Jesus era o Cristo? Que Deus te deu a profecia? Que se ia ver o Espírito Santo descer como pomba naquele que era o Cristo? Você não falou para a gente? Isso não aconteceu? O que está acontecendo? Não, uma boa pergunta. O mesmo camarada que disse
que o Messias era aquele, chegou num determinado momento, quando estava na prisão, e perguntou: és tu mesmo aquele que ia vir? Talvez você já tenha feito essa pergunta. Por que João Batista perguntou isso? E nunca tenha pensado na resposta. Veja, a resposta não está nas Escrituras, mas ela está na tradição judaica. Qual que era a expectativa do Messias? Que assim que o Messias chegasse, ele ia ser um grande líder, que ia subjugar imediatamente todas as nações em volta. Ia derrotar todos os inimigos. Todos os inimigos iam pagar tributo para Israel. E o culto ao Senhor ia se espalhar em todas as terras conquistadas. E não haveria nenhum inimigo de Israel em pé. Todos seriam aniquilados, destruídos, pisados. Agora, qual que era a situação de João Batista? Ele estava preso numa suja e imunda prisão lá da Vila Caixa Prego. Vocês imaginam como era boa a prisão? Qual era a condição de limpeza? O alimento, imagina a comida como era boa. Porque veja, na cabeça de João Batista, uma das primeiras atitudes do Messias era derrubar Herodes. Era libertar o profeta. Era libertar dos romanos. Acabar com a opressão. A glória de Israel ser restaurada. Muitos teólogos defendem, e eu faço parte dessa linha, que João Batista, talvez a pior crise, ele não fez nada, ele só cumpriu a vontade de Deus, estava preso. Já comentamos isso, né? Muitas vezes a gente faz a vontade de Deus e de prêmio, fui preso. Não entendi nada. Mas Deus age assim, você não precisa entender. Você não foi pago para entender. Você foi pago para amar a Deus. Você foi salvo para glorificar Ele. Se Ele quiser te mostrar por que foi, Ele mostra. Se Ele não quiser, continua amando Ele, que está tudo bem. Deus não deve satisfação nenhuma. Ele é Deus. Quem precisa dele somos nós. Ele não precisa da gente. Ele está bem como está. Na verdade, nós só fomos fonte de problema só. Ele teve que abrir mão da glória dele lá no céu. Imagina, você é o criador do universo. E você abre mão da forma que você tem para estar no corpo da criatura, da formiga lá embaixo, que é o ser humano. Para salvar a formiga, o ser humano. Como eu já falei para vocês, eu não sou tão espiritual. Eu talvez nunca faria isso. Talvez se fosse Deus fizesse, mas eu não faria. Entenderam? Então assim, João Batista ficou sem entender. Muitas vezes na nossa vida, nós também ficamos sem entender. Nesses momentos, se apegue a Deus. E não tem problema perguntar. João Batista nos ensina. Foi lá e perguntou. Irmãos, não tem problema. Senhor, não estou entendendo. Não tem problema. Senhor, olha, estou até bravo. Não adianta mentir para Deus, você está bravo. Aí você fala, não vou falar para Deus que você está bravo. Mas ele sabe que você está bravo, ele sabe tudo que você pensa. Então é melhor falar. Eu pelo menos faço assim. Eu tenho hora que eu oro assim, Senhor, estou indignado. Fiquei macho. Minhas orações são esquisitas, meu irmão. Mas eu tenho fé e confiança que o ser mais poderoso do universo está me escutando lá do outro lado. O mais importante é isso. Entendeu? E aí vamos ver o que Jesus vai nos ensinar. Versículo 21. E na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse-lhe, ide e anunciai a João que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Veja que interessante, Jesus responde como? Fazendo os milagres messiânicos.
Irmãos, milagres acontecem? Sim. Um dos pressupostos da fé cristã é a existência de milagre. Se você não crê em milagre, você não pode ser cristão. Esquece. Estou errado. Entenderam? Só que eu tenho que entender o quê? Jesus está aqui mostrando as profecias do livro de Isaías. Mostrando os milagres que confirmavam que ele era o Messias. Por que eu estou falando isso? Porque o livro de Isaías fala, ele levou sobre si as nossas enfermidades, correto? E Jesus fez isso. Só que ele fez naquela época, para mostrar que era o Messias. O que as pessoas querem fazer? Você fala, estou resfriado. Olha para sua cara e fala, não, irmão, liga para isso não, esse resfriado não é seu não, Jesus já levou lá na cruz. Irmão, isso é uma visão errada. A visão hoje é o seguinte, Jesus levou seus pecados, as nossas enfermidades na cruz, mostrando que ele era o Messias. Porém, nós ainda permanecemos doentes, porque o pecado habita em nosso corpo. Nossa natureza pecaminosa está aqui, corre na veia. Só que a minha fé hoje é o seguinte, ficou doente, eu oro, Senhor, tem misericórdia dessa vida. Se for da tua vontade, traz tua cura. Em nome de Jesus. Agora, se vai curar ou não, é Deus que decide. Se vai curar milagrosamente, de maneira instantânea, é Deus que decide. Se vai curar pelo remédio, também é Deus que decide. Porque tem gente que pode tomar remédio e não vai ser curado. Entenderam? Só que Jesus está mandando a confirmação para João Batista. E aí, Jesus faz uma afirmação que passa meio desapercebido. 23 ele fala que é bem-aventurado quem não se escandaliza nele. Esse verbinho aqui, escandalizar, ele é o mesmo verbo. É muito interessante. Nossa, Jesus é Jesus, né? E os evangelistas são inspirados mesmo. Sabe a armadilha de caça? A armadilha de caça, gente, eu sou piá de prédio, mas eu sou um piá de prédio mateiro. Eu vivo no mato. Graças a Deus eu virei paranaense de coração. E sou mais paranaense que os paranaenses, porque eu escolhi viver aqui. E amo essa terra no meu coração. Então eu amo Tapaserra, amo estar nos matos. Então eu gosto de ver armadilha, essas coisas. Diversão do pastor é estar no mato. E aí as armadilhas, elas têm um gatilho. Irmãos, gatilho de armadilha, eu vou dizer uma coisa. Esses caboclos do mato são gente muito engenhosa. Porque o gatilho que eles fazem não escapa. Tocou, dispara. Irmãos, e dispara de um jeito que você não imagina. É eficaz. O que Jesus está falando aqui? Se a pessoa até para trás não escapa. O laço pegou. Ah, pastor, mas não entendi o que tem a ver isso com a pergunta de João Batista. João Batista perguntou de armadilha. Falei, Jesus, espera aí. Até agora tudo bem, curou todo mundo. 20 paralíticos andaram. 4 cegos voltaram a enxergar. 18 andaram. Irmãos, o que João Batista vem anunciando? Está chegando aquele que eu não sou digno de desatar a sandália. Ele tem a pá na mão. E ele vai limpar a eira, vai juntar o trigo, guardar no seu celeiro, e vai pegar a palha, e vai lançar no fogo para ser destruído. Lembra a expectativa de João Batista, do Messias? O Messias vai trazer juízo aos inimigos? Jesus também responde essa pergunta.
Por quê? O que acontece com quem não crê em Jesus? Ele mesmo explica. Quem crer em mim será salvo. Quem não crer já está condenado. A situação do ser humano, quando entra no planeta, é uma situação de condenação. Porque todo ser humano é pecador. A diferença é que você está na igreja, como eu, descobriu mais rápido que os outros que você não presta. E os outros lá fora estão achando que são muito bons. Ele dá uma cesta básica, ele acha que está tudo beleza. Entendeu? A diferença nossa é que pelo menos ele fala, nossa, eu sou encrenca mesmo, né? Graças a Deus tem Jesus. Mas Jesus aqui responde, olha, quem não crê em mim caiu na armadilha, está pego, é laço. E laço aqui quer dizer condenação e destruição. E está respondida a pergunta. Eu creio que foi uma resposta muito bacana. Vou dizer para você essa pequena historinha da armadilha. Faz 25 anos que eu estudo a Bíblia. Eu não conhecia ela, não conhecia. Aí eu vi a interpretação e falei, nossa, como a Bíblia é maravilhosa, né? Ela não cansa. Até o último dia de vida que você puder estar lendo a Bíblia, você vai estar descobrindo coisa bacana, coisa legal, é muito boa. Amém? Vamos seguir. Versículo 24. E tendo-se retirado os mensageiros, de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saísses a ver no deserto uma cana abalada pelo vento, mas que saísses a ver um homem trajado com vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos palácios reais. Mas que saísses a ver? Um profeta, sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Esse é aquele de quem está escrito, eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o caminho diante de ti, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Veja, João Batista, Jesus dá testemunho de João Batista. Esse é o preparador do caminho. Entendeu? Esse é o Elias, não o profeta Elias. Um profeta no mesmo espírito, que vai vir. E aí a narrativa continua. Versículo 28. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João o Batista. Mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. Até aqui, vamos fazer uma pausa. O que acontece? Nós temos que entender o ritual de batismo, vou falar rapidamente. Coisa mais normal para o israelita naquela época era conhecer uma piscina. Porque a maioria dos rituais religiosos tinha que passar por uma piscina. A água tinha símbolo de purificação. Então João Batista veio batizando no deserto, batismo de arrependimento. Quando a pessoa passava na água, é como simbolicamente ela tivesse limpado dos pecados. Entendeu? E aí, muitos publicanos, muitos pecadores, publicanos eram aquele pessoal que roubava imposto. Foram lá se arrepender e se batizar publicamente. A partir de agora eu quero viver uma vida certa. E aí Jesus fala que os fariseus não quiseram participar desse batismo. Por quê? Por causa da embalagem, né? Fala, você é maluco, sou fariseu, pratico todas as leis. Eu jejuo quarta e sexta, não, quarta e sábado. Era quarta e sexta. Eu faço todas as coisas. Dou dízimo de tudo. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês, hein? Cuidado que tem muito crente que se acha muito santinho, hein? E ó, vou te falar uma coisa. Quando eu vou ver, tô pecando. Nossa, o pastor peca, que horror. Irmãos, não estou falando de pecado grosseiro, né, irmãos? Senão eu não podia nem ser pastor. Mas, irmãos, se você se irritar de maneira errada, já pecou.
Nossa, pastor, o que você faz? Agora fiquei assustado. Toda hora fica... Não, na hora falou, senhor, perdão. Vida que segue. Mas eu estou te mostrando isso. A gente peca, é nossa natureza. Se não é o Espírito Santo habitando em nós, mostrar o quanto nós somos duros, a gente ainda acha que é muito bom. Não, fiquei bravo, não é. Porque veja, aquela maneira que você se irrita, por exemplo, você vê alguém batendo no idoso. Você vai chegar e vai falar, glória a Deus, amado. Não, perigoso eu ir lá e enfiar uma bolachada na orelha dele e depois orar por cura. Olha, vou dizer o que eu sei, gente. Bolachada eu não sei se eu vou dar. Mas se eu catar pelo braço, vou pegar para machucar. O cara ficar ligeiro. Entendeu? E aí não chamar o irmão Júlio ainda. Você vai primeiro que eu. Brincadeira. Irmão Júlio e irmão José. Fechou. Não vai nada. Mas entende, irmãos? Nós somos pecadores. Os fariseus se achavam bons demais. Cuidado. Ande na dependência do Senhor. Percebeu que errou? Peça perdão. Bola baixa. Amém? Vamos seguir. Versículo 31. E disse o Senhor, a quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem, tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes, porque veio João o Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Jesus faz uso de um cântico infantil. Às vezes a criança, sabe quando a criança fica enfatuada? Um fala, vamos jogar bola? Não. Vamos andar de bicicleta? Não. Ah, vamos subir na árvore? Não. Contar uma coisa para você, minha irmã. Vem agora no meu coração, acho que é relevante. Sabia que o seu marido tem dia que ele acorda e olha para sua cara e a resposta é não? Irmãos, os homens às vezes têm isso, sabia? Então você falar para ele, falar, amor, eu queria te dar R$200. Não. Amor, eu estava pensando em dar um carro novo de presente para você. Não. Mas quando você perceber que você falou a primeira, ele falou não, você falou a segunda, ele falou não, você não vai cantar essa musiquinha do infatuado aqui. Mas entenda, é natureza masculina. Fica quietinha, ora em pensamento a Deus, ai Senhor, derrama a tua graça e teu poder. E derrama em mim também, aproveita, derrama um pouco em mim. E fica quieta, vai fazer as coisas da vida, feliz. Mais vale ter paz do que ganhar uma briga. Você está vivendo com aquela pessoa. Essa aliança aqui não tem começo nem fim. Aliança não é para gastar dinheiro. Aliança é para lembrar para você que você tem um compromisso com aquela pessoa. E compromisso não é para comer churrasco. Compromisso só funciona quando o pau quebra. Qual que é o problema do mundo de hoje? Qualquer coisa quer quebrar o pau. Aí misericórdia. 17 casamentos, 18 encrenca. Nossa, pastor é ruim de matemática. Não, os 17 maridos e você, irmã, que é uma encrenca. Porque o problema do casamento somos nós, já expliquei isso. Então assim, irmãos, essa questão do não, tem gente que é predisposto a dar um não toda hora. E ó, tem mais. Da mesma maneira que os fariseus rejeitavam Jesus e rejeitavam João Batista, eles vão rejeitar a mensagem do Evangelho, as pessoas hoje. De qualquer maneira que ela for apresentada. Eu não tenho nenhum problema com o evangelismo criativo, desde que se prega o Evangelho. Pregar o Evangelho é pregar o Evangelho correto, não é chegar e falar, Jesus te ama, dá uma chance para Jesus, isso é papo furado. Pode lá fazer um esporte, pode lá fazer um teatro, mas anuncia o Evangelho. Mas, irmãos, maioria das pessoas não vai ouvir. Que é o que Jesus está explicando aqui. Fala, pô, apareceu João Batista, levando uma vida ilibada. Vocês falam que ele tem demônio. Aí apareço eu, fazendo tudo que eu estou fazendo. Vocês falam que eu sou comilão e beberrão? O que vocês querem?
Isso, muitas pessoas são assim em várias áreas. Irmãos, mais uma coisinha, não tem nada a ver com a palavra. Cuidado, tem pessoa que não está contente com nada. E bota você nos problemas deles. Vamos continuar que eu não quero sair da palavra. Versículo 36. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se na mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e os ungia com o bento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Vamos fazer uma pausa aqui, vamos desenhar esse quadro. Jesus é convidado por um fariseu. Eles entram para sentar. Como é que eram as mesas? As mesas eram longas e baixas. Como os que eles se assentavam? A pessoa sentava ajoelhada, meio de lado assim. Sabe quando você ajoelha meio de lado? Que os pés ficam para o lado, você ajoelha e fica meio de lado. E se apoiava na mesa e comia com a outra mão. Entendeu? Então os pés de Jesus estavam para trás. Essa mulher teve a ousadia de entrar na casa do fariseu. Por quê? Porque para a maioria dos teólogos ela era uma prostituta. Ritualmente impura. E ao ser prostituta, quem tocava nela ficava automaticamente, ritualmente impuro. Quando essa mulher entrou na casa, os fariseus imediatamente se afastaram dela, não deixaram tocar. Ah, pastor, por que eles não expulsaram ela? Porque não podia tocar. Entenderam como ela conseguiu entrar? Como que uma mulher vai entrar numa casa cheia de homens? E não é bem-vinda. E se acontecer um acidente dela tocar em cada um vai ter que passar por todo um processo de purificação ritual. Você tem que, quando você lê a Bíblia, você tem, como eu costumo dizer, você tem que ir lá e sentar na calçada, né? E ficar vendo a cena. Então imagine a cena junto comigo. Tá todo mundo lá dentro daquela multidão, aquela mulher começa a chegar. Quem está mais atrás, que não foi convidado para entrar na casa, que não era qualquer um que entrava em casa do fariseu, os fariseus eram preconceituosos, já meio veio abrindo. Só que quando ela chegou dentro da casa, os fariseus começaram a abrir caminho para ela chegar. E aí o que acontece? Pela narrativa você percebe que o fariseu, chamado Simão, percebe uma oportunidade de acusar Jesus, tipo, deixa quieto para a gente ver o que ele vai fazer. A narrativa mostra qual era a mente dele. Se ele deixar tocar nele, ele não é profeta. Ele é um falsário. É um nó cego aí que está dizendo que é o Messias. Entenderam? Imagina a cena comigo. Só que aquela mulher chega e pega. Irmãos, para horror de muitos religiosos, vamos continuar imaginando a cena. Qual é um dos instrumentos de trabalho de uma prostituta? Perfume. Ela pegou aquele perfume da onde? Provavelmente do prostíbulo ou da sua casa. Era instrumento de trabalho. E foi lá ungir os pés de Jesus. Será que até a gente não estranharia? Opa! Você está me dizendo que você vai pegar esse carro aí do prostíbulo e vai passar aqui e dar carona para todo esse povo
para levar para a igreja num carro impuro desse? É isso que você está dizendo? Você está me dizendo que você está pedindo para fazer um culto e vir pregar o evangelho aqui dentro com a sua equipe da igreja, nesse lugar impuro aqui. Entenderam? Mesma coisa que acontece hoje. Ah, não acredito que eu vi o pastor falando com aquele fumador de crack. O pastor estava fazendo com aquele homem. Como que um homem santo como pastor? Entenderam? É o que está acontecendo aqui, irmãos. Não mudou nada. 2000 anos não mudou nada. A gente olha, por exemplo, irmãos, olha. Uma vez... Ah, tem que contar. Os irmãos vão ficar 5 minutos a mais do... Não, acho que os irmãos não querem que eu conto, não. Ah, conta, vai. Valeu, Luísa, você entendeu a piada. É para falar, conta, pastor, mano. É que ela já conhecia, Veja, olha que legal, gente. Deus é muito bom. Eu converti desse jeito. Comigo sempre foi assim, pé no acelerador. Eu lembro que o dia que eu nasci de novo mesmo, entendeu? E foi assim. O tempo todo pé no acelerador, é meu jeito. Aí eu tava viajando pra praia aqui. E aí um irmão, dono de uma videolocadora, na época nós vendíamos filmes cristãos. Era membro da Quadrangular, lá do litoral, do Paulo de Praia del Este. E o irmão me chamou para o culto. Eu falei, vamos lá, fui eu, a Paulo e ele. Chegamos no culto, tinha um jovem, cabelo arrepiadão. Irmãos, ó, falar uma coisa, o irmão sabe que eu já fui cabeludo, né? Incrível, mas eu já fui. O cabelo do cara lembrava o cabelo do Rod Stewart, só que preto. Um jovem bonito. Uma pulseira daquelas de prego, de punk, sabe? De clipom. Em cada pulso. Coturnão, até canela. Com a descrição deles vai lembrar uma pessoa que a gente conhece, o pastor da Gólgota. Entendeu? Cintão. Aí nós chegamos na igreja, bati o olho no cara. Qual é a frase? Primeira oração, Senhor, que o Senhor venha com a tua salvação. Aí eu sentei de propósito atrás do cara. Falei, hoje vou orar por esse cara aí, Deus vai salvar esse cara aí. E só orando quieto. E foi louvor, foi não sei o que, e eu orando, pegar, Senhor, toca o coração. Aí o cara começou a bater palma no louvor, eu falei, isso mesmo, Deus, move poderosamente. A Luísa na época tinha 6 anos de idade, não, 2001, ela tinha 3 anos, entendeu? Aí o cara fervou, eu falei, nossa, Deus, move mesmo, isso aí salva. Aí acabou o louvor, o pastor pediu a palavra, todo mundo sentou. Aí o pastor chegou e falou, irmãos, essa noite nós temos uma visita, o evangelista Patrick está realizando um trabalho missionário em todos os colégios aqui do litoral, e aí ele nos deu a graça de estar trazendo a palavra essa noite. Quem levanta? Aquele evangelista, irmãos, aquele homem pregava gostoso, mas daí eu não aguentei. Quando acabou o culto, eu fui contar para ele. Entendeu? Ele deu risada. Eu falei, fica tranquilo, irmão, isso aí acontece. Mas, por exemplo, eu uma vez, quando eu entrei no Bola de Neve aqui, eu entrei cabeludão, cabelo nas costas, sobretudo e bota. Quando eu entrei, o pastor chegou pro pessoal da intercessão, depois me contou, falou, ó, cola nele que ele é satanista. Entendeu? Então é assim, não adianta, nós temos rótulo. A gente faz ideia de rótulo, entendeu? Então assim, cuidado. Ah, irmãos, tinha que contar, né? Tinha que contar. Mas vamos seguir, vamos voltar para a nossa palavra. É bom se alegar com o Senhor. E vamos imaginar o quadro. Essa mulher pegou o perfume e começou a ungir os pés de Jesus. E limpava com o seu cabelo. E beijava. Só que tem uma outra informação que vai aparecer no texto. Vocês vão entender melhor o que está acontecendo. Jesus tinha sido desonrado por aquele fariseu. O fariseu recebeu Jesus como fosse um Zé Mané, como fosse um qualquer. Por quê? A narrativa explica, versículo 40. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa te tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestre,
Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros, outro 50. E, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. Vou fazer uma pausa aqui. Jesus, irmão, Jesus é Deus. Ele sabia o que o fariseu tinha pensado. E aí, ele respondeu isso do pensamento do fariseu. Falando, olha, o cara deve um caminhão de dinheiro, o outro deve só um pouquinho. A dívida dos dois é perdoada. Quem vai agradecer mais? O fariseu, cheio de religião, fala, mestre, ó que falsário, estava julgando no pensamento que Jesus não era profeta. E responde com suas palavras chamando Jesus de mestre. Ó que ponto que chega a hipocrisia. Irmãos, normal, fica tranquilo, foi com Jesus, pessoas vão ser hipócritas comigo, vão ser hipócritas com você. Então fica tranquilo, o mundo é assim. Se foi assim com o nosso mestre, vai ser assim com todo mundo. E aí o que acontece? Responde, o que devia mais. Agora olha a atitude de Jesus. Jesus respeitosamente, ele não desonrou o fariseu. Ele educado e respeitosamente vira para a mulher. E olha o que ele vai responder. 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Perdão. Não me deste ósculo é beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. Fazer uma pausa aqui. O que você tem aqui? Jesus claramente mostra. Irmãos, entenda, só existem 2 maneiras de se aproximar de Jesus. E só existem 2 pensamentos. Primeiro pensamento. Jesus para você, ou ele é Deus, ou ele é um lunático. Nossa, pastor, aí você pegou pesado. Irmãos, é lunático. A pessoa que diz que é Deus e que tem poder de que você um dia vai ressuscitar e está mentindo é o quê? Irmãos, vou falar com vocês. Se alguém fala que você vai ter vida eterna e está mentindo, é um vagabundo. Tinha que ser preso. Morrer na cadeia, correto? O camarada está falando que você mesmo morrendo vai nascer de novo. Então só tem 2 pensamentos sobre Jesus. Ou ele é Deus, ou ele é um maluco. Talvez você nunca tenha olhado dessa forma. Por que eu estou falando isso? Em cima do que você pensa sobre Jesus? Ou você vai render graças a Ele, vai assumir um compromisso com Ele, vai receber o presente da salvação e vai andar em novidade de vida, se arrependendo dos seus pecados, crendo no Cristo. Ou você vai desprezar Jesus e vai viver sua vida por si só. Ou é A ou é B. Quem crer será salvo. Quem não crer está condenado. Simples assim, tranquilo. Não quer crer? Isso é pessoal de cada um. Cada um sabe de onde quer chegar, mas o meu papel é te mostrar a realidade. Quem é Jesus Cristo para você? Ele é Deus mesmo? Ô pastor, tá abusando, hein? Eu tenho 20 anos de igreja. Mas ele toda hora é seu Deus? Ou você traz ele dentro da sua Bíblia, quando abre o culto, ele é seu Deus. A hora que acaba o culto, você passa a ser seu Deus. É uma boa pergunta. Qual a atitude que você tem em relação à sua vida com Cristo? Você dá honra a Ele nas suas atitudes? Ou você faz que nem o fariseu religioso? Não, pastor, hoje o culto foi uma bênção. Que palavra.
Quantos poderiam e precisavam ouvir essa palavra, pastor? Misericórdia, irmão. Deixa disso. Para de brincar com Deus. Sabe? Leva Deus a sério. Tenha compromisso. Seja firme. Olha o que essa mulher passou para fazer. Olha de onde que ela saiu. Irmãos, sabe o que era a vida de prostituta? Olha, as prostitutas eram as piores rameiras. Desculpe o peso da bola que tinha na época. Tinha uma ou outra prostituta de luxo, mas sabe, a coisa era feia. Era uma escória da sociedade. Entenderam? E essa mulher foi lá. Por que o perfume aqui é importante? Porque ela pegou a coisa que ela tinha de mais valor. Aquilo ela comprou com muitas noites de prostituição. Se deitando com homens que ela nem conhecia, vendendo seu corpo, vendendo sua dignidade, vendendo sua alma. E aí ela pega aquilo mais importante, tá entendendo? Tá conseguindo seguir o que eu estou te falando? E leva. E numa atitude humilhante, irmãos, o pé de Jesus estava sujo. Eles andavam de sandália, aonde? No deserto. Imagina você pegar, beijar o pé sujo de poeira, ou que acabou de ser limpo. Vocês acham que o perfume limpou tanta coisa assim? Como é que vocês acham que ficou o cabelo dela de terra? O que Jesus está mostrando? Essa atitude que você teve aí mostrou que está no teu coração, irmãos. Não venha me dizer que você crê em Cristo se você não tem atitudes que demonstram que você crê em Cristo. Talvez você esteja enganando você mesmo. Cuidado! Tem muita gente que quando fecharem o caixão, não, fechar o caixão não, é muito tarde, já está lá. Que quando fechar os olhos, ela vai ser um carregador de Bíblia, cantador de hino, que vai passar a eternidade no inferno. 418 anos de igreja. Morreu, foi para o inferno. Por quê? Porque nunca foi crente. Era um religiosão. Enganava a si mesmo, porque não tinha compromisso nenhum com Jesus. Irmãos, quem tem compromisso com Jesus, Jesus é o primeiro. Quem tem compromisso com Jesus, tem vontade de vir para a igreja. Quem tem compromisso com Jesus, tem santidade. Quem tem compromisso com Jesus, tem prazer no louvor. Quem tem compromisso com Jesus, ama ler a Bíblia. Quer estar em culto. Servir o Senhor não é peso. Ixi, pastor, agora você me deixou com medo. Bom mesmo, que estou eu aqui para te avisar. Antes que aconteça alguma coisa com você e você talvez seja se enganado. Outra situação, vamos dizer que você não, alguém que nasceu de novo, mas não está levando as coisas a sério. A Bíblia mostra que quem é crente não está levando as coisas a sério, Deus pode ou botar doente ou recolher. Está na Bíblia, bem claro, bem tranquilo, na boa. Aliás, olha, fico até assombrado como Deus não recolhe até. Ó. Sorte que eu não sou Deus, né? Mas lembra que se eu fosse Deus, aquele botãozão vermelho já tinha apertado assim, bum, já tinha explodido tudo. Sorte que Deus é especialista em ser Deus, e eu não sou Deus, graças a Deus. É muito Deus, mas glória a Ele por isso, amém? Mas é verdade. Como a gente é negligente com o Senhor, irmãos. Como a gente coloca Deus em segundo plano, toda hora está cansado, toda hora está indisposto. Você já pensou se Jesus tivesse cansado de você? Para pensar. Se arrepende, se vê alguma coisa que precisa mudar, muda. Busca Deus, busca avivamento, busca renovo. Procura melhorar aquilo que está ao seu alcance. Para de fazer aquilo que desagrada a Deus. Você vai ver que vale a pena, dá certo. Não estou dizendo que não vai ter problema. Ó, gente, na caminhada tem bastante burdoada. Eu mesmo, antes do culto, tive que começar a resolver hoje uma crise brava, terrível. Sabe aquelas crises bravas? Coisa seríssima. Já tive. E glória a Deus, estou aqui, tranquilo, que quem está controlando é Deus. Amém? Vamos encerrar a palavra, versículo 48.
E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Então, para encerrar, irmão, o que é a tua fé te salvou? É a fé no Cristo, a fé em Deus, a fé no poder de Deus. Por que é importante saber? Porque as pessoas pensam que é a fé dela. Não, eu sou um cara que tenho fé. Sou enfesado. Não é isso. Porque essas pessoas que defendem isso, dizem que quando vai acontecer uma cura, quando vai acontecer uma providência de Deus, e algo não acontece, é porque você não teve fé. Isso é um absurdo. Irmãos, Deus age independente da nossa fé. A Bíblia está recheada de gente que não estava nem crendo. Ah, pastor, agora você está abusando. Naamã, o sírio. Quase que tiveram que empurrar ele dentro do rio Jordão para curar a lepra. Irmãos, uma vez fui orar por uma pessoa, já contei para os irmãos. Quando eu orei, a pessoa falou, nossa, parou de doer. Parou? Não, entravado. Só que tem uma coisa, irmão, vocês podem rir, mas eu sempre que eu posso, eu oro. Vocês sabem que quando eu vejo paralítico, se o cara quiser, eu oro por ele. Já pensou se levantar, o pastor cai duro. O que aconteceu? Desmaiou, por quê? Porque Deus curou o paralítico. Esse pastor é incrédulo mesmo. Entendeu? Mas é assim, irmãos. Você ora porque você sabe que não é você, é Deus. E se ele assim o quiser, ele o faz. Tudo na obra cristã é via Deus. A pergunta para você pensar essa noite, até que ponto você está a fim de ir pelo seu compromisso real com Jesus Cristo de Nazaré? Qual é o preço que você quer pagar para que esse relacionamento cresça e sua vida espiritual avance? E que você se torne cada dia mais parecido com Jesus Cristo, que esse é o alvo do verdadeiro evangelho. Amém? Amém. Vamos orar? Glória a Deus.